queria, então, já iniciar dizendo que a gente tem, Renato, quase 2.500 pessoas ao vivo aqui, isso é impressionante. A gente está conectado com o Brasil todo. Queria agradecer você ter aceito o convite. Hoje à tarde, eu, diante da temática extremamente importante, resolvi fazer a live, te liguei, né, no finalzinho da tarde, e você topou. O que eu queria, então, agradecer, esse é um projeto que eu tenho de democratização do ensino, e ter você aqui é uma grande honra. Eu sempre digo que um dos maiores processualistas da atualidade é o professor Renato Brasileiro, que tem realmente feito vanguarda aí em toda a análise do direito processual penal. Acompanhei a atualização do seu manual, o seu trabalho com o pacote anticrime, a legislação comentada, o seu curso de legislação penal especial à luz do pacote. Então, vi todo o seu trabalho, porque eu me identifico nesse isolamento, né, que a gente se afasta da família, a gente se enclausura para poder trazer o melhor para os alunos. Então, professor Renato Brasileiro, muito obrigado pela sua presença hoje no projeto Live do Lensa. Ô Pedro, eu só tenho a agradecer pela generosidade aí do convite. Realmente o momento é único para a gente poder falar de um tema tão palpitante quanto esse inquérito 4781, muitos temas aí, e eu acho também que essa iniciativa sua, ela merece elogios, porque a gente vive uma crise de saúde, uma crise financeira muito grande, então eu acho que a nossa responsabilidade como professores é contribuir um pouco com os colegas que estão em isolamento social, em quarentena, mas sobretudo com talvez aqueles que não tenham condições de adquirir um livro, de adquirir um curso preparatório. Talvez aí já até escutei de alguns colegas que estão saindo de faculdade por não ter condições. Então, acho que uma atitude como essa sua é muito salutar, muito produtiva, por isso que não dava para recusar. Renato, muito obrigado. A gente está com mais de 3.000 pessoas aqui ao mesmo tempo. Isso é uma... Você está em São Paulo, Renato, é isso? Cidade de São Paulo? Estou, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu estou aqui nos Estados Unidos. E um monte de pessoas conectadas no Brasil todo. A gente vê, isso é impressionante, a tecnologia que nos permite realmente trazer grandes temas em discussão. O pessoal está sugerindo da gente desativar os comentários, e me parece que dizem que é melhor. Portanto, peço licença aos meus amigos para desativar comentários. Peço àqueles que têm o meu WhatsApp, minha cunhada, minha esposa, que às vezes está conectada, meu pai, aliás, o meu pai é médico, ele tem acompanhado as notícias direto, aí me chamou a atenção ontem para o que disse que o Brasil está pegando fogo. Então, eu falei, vamos estudar o tema. Então, podem me mandar o WhatsApp, aquele se travar, eu agradeço. Luiz Barreto, meu sogro está presente, olha que loucura. Então, vou desativar comentários aqui, com licença. Desativei os comentários. Então, vamos lá, professor Renato Brasileiro. Nós vamos discutir, e aí a gente poderia falar de discutir em tese a questão envolvendo a possibilidade ou não de instauração de inquérito policial de ofício por parte da Suprema Corte. Mas não dá para pensarmos em esta análise em tese sem que se comente, né, questões envolvendo o inquérito policial número 4781, que é público a informação do inquérito, e que realmente a imprensa está falando, e a gente acaba, de certa maneira, tendo que falar alguma coisa sobre isso. Mas sempre deixar claro que o objetivo aqui é para uma análise em tese. O objetivo não é jamais para criticar a Suprema Corte. O objetivo é para fins estritamente didáticos e educacional. Então, portanto, nós vamos discutir essa questão com esse único objetivo. E para que possamos, então, trazer para esta análise, eu destaco que o inquérito 4781 tramita sobre o segredo de justiça. E as informações que nós obtivemos são informações que estão no site do STF. Quero deixar claro, está correndo em segredo de justiça, mas
existem duas notícias do STF que dão notícia do que está acontecendo. Por isso que a gente tem as informações do inquérito. E eu vou chamar a atenção para a notícia do dia 20 de março de 2019, no site do Supremo, então, portanto, é pública, e nesta notícia existe a íntegra do despacho do ministro Alexandre de Moraes, que foi proferida a íntegra no dia 19 de março de 2019. Então, por isso que eu tive acesso. O processo corre sob segredo, mas tive acesso porque o próprio Supremo disponibilizou. E também existe uma outra informação, eu não estou falando de nenhum outro site, estou falando do site do Supremo, que no dia 25 de abril de 2019 noticiou a informação sobre a DPF 572, que está relacionada ao tema e com as informações relacionadas ao inquérito. E também chamar a atenção para a notícia de ontem, dia 27 de maio de 2020, no site do Supremo, que posta a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes. É por isso que tivemos acesso a essas informações, apesar de correr sob o segredo de justiça. E aí, eu gostaria diante disso, e das informações que estão aqui em notícias do STF, e no despacho inicial de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, explicar o que está acontecendo. Existe uma portaria chamada de Portaria GP número 69, de 14 de 2019, do excelentíssimo senhor ministro-presidente da Suprema Corte, que, considerando as informações, a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciação caluniosa, ameaça, infração revestida de ânimos caluniante, difamante, injuriante, que atinjam a honorabilidade e a segurança do Supremo, extrapolando, então, a liberdade de expressão, disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do regimento interno, a instauração de ofício pelo próprio ministro-presidente do inquérito policial para a investigação dos fatos e designou o ministro Alexandre de Moraes para que, então, procedesse à condução do feito perante a Suprema Corte. Então, esse é o ponto que a gente parte, todas as informações públicas no site do Supremo, e aí eu destaco o regimento interno. Fundamento para que, então, o presidente possa determinar é o artigo 13, inciso 1, e o artigo 43 do regimento interno do STF, que a gente vai discutir. 13.1 diz ser atribuição do presidente velar pelas prerrogativas do tribunal, e 43 diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, teoricamente, o que Sua Excelência, o ministro-presidente do STF, fez é exatamente o que está previsto no regimento interno do STF. O regimento, toda a instauração e o procedimento encontra a previsão, que a gente vai discutir, em tese, a recepção ou não desse dispositivo normativo, no artigo 43 do regimento interno. Diante disso, colocado essa premissa, eu queria ouvir você para que eu possa complementar ao final da sua resposta, professor Renato. A Constituição, a nossa primeira pergunta do roteiro, a Constituição Federal de 88 admite a designação de ministro admite a instauração de inquérito policial de ofício. E aí eu quero que você faça as suas considerações aí sobre a instauração em si e esta temática específica, por favor. Pedro, vamos lá então. Nessa primeira pergunta, eu vou me permitir fazer duas observações introdutórias. A primeira delas, Pedro, e infelizmente, tempos difíceis em que vivemos, é importante que eu comece a minha exposição dizendo que o faço, assim como você mesmo disse, na minha qualidade de professor de processo penal. Um simples, humilde
professor de processo penal, de quem gosta da matéria e estuda o assunto há mais de 20 anos, né? Então, quer dizer, essa é a minha ideia aqui hoje. Não é criticar, não é com ânimos caluniantes, difamantes, injuriantes. Você está nos Estados Unidos aí, Pedro, e seu pai compartilhando com você. Infelizmente, a gente vive um clima de guerra no Brasil e hoje qualquer posição que você adote, seja Atlético, Cruzeiro, seja Flamengo ou Vasco, há um clima de guerra quanto a isso. Então, na verdade, a gente está aqui como professores de constitucional e processo penal para analisar, né, não com ânimos de injuriar, de caluniar e de difamar. Há mais de um ano, quando eu fiz o vídeo, que está até no meu Instagram, Prof. Renato Brasileiro, tem um ano que eu fiz esse vídeo. E lá, à época, eu já demonstrava preocupação. Falei assim, estou falando isso aqui como professor de processo penal, até mesmo para que amanhã, às 6 horas da manhã, não tenha a Polícia Federal aqui na porta da minha casa para apreender meu celular e alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a primeira observação importante. E a segunda observação importante, Pedro, é que nós estamos falando de crimes muito graves que vêm sendo perpetrados contra os ministros do Supremo. Então, também é importante que se entenda que, a despeito dos vários vícios que serão discutidos aqui quanto ao inquérito 4.781, a gente não pode ignorar a gravidade dessas fake news que vêm assolando, vêm contaminando o nosso país. É um fenômeno recente, decorrente aí das redes sociais, mas é um fenômeno gravíssimo, porque isso realmente vem se propagando de maneira desproporcional e são ameaças, são crimes contra a honra. Então, aí é um tema até foge da nossa palestra, mas tudo que for dito aqui, de maneira alguma que o nosso ouvinte entenda, a gente não quer dizer que essas condutas não devam ser punidas. Elas devem sim ser apuradas, punidas. Isso é um exercício abusivo da liberdade de expressão. Você não pode sair por aí difamando, injuriando e ameaçando qualquer pessoa que seja, sobretudo autoridades aí, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é importante que se diga isso. A gente sabe quantas pessoas já têm saído do país por conta dessas fake news. Então é importante falar isso a título de introdução. Dito isso, Pedro, a gente já passa para a análise, então, dessa portaria que está aqui na minha mão, que é a portaria GP 69, de 14 de março de 2019. Ô Pedro, com o devido respeito, o dia 14 de março de 2019, que é a data dessa portaria, é uma data que entrou para a história triste do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo isso? Porque nessa mesma data, Pedro, pouco antes, o Supremo decidiu que a Justiça Eleitoral exerceria força atrativa para julgar crimes conexos, inclusive da competência da Justiça Federal. Quer dizer, uma decisão que, para um professor de processo penal como eu, é absurda, porque a Justiça Eleitoral vai atrair feitos da competência de uma justiça prevista na Constituição Federal. E no mesmo dia, perceba você, um dia infeliz, é lavrada essa portaria pelo ministro. O ministro Dias Toffoli, no final da sessão, ele se aproveita da sessão para dizer, então, que diante dessas fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações, ânimos caluniante, difamante e injuriante, atingindo a honorabilidade e segurança do Supremo, membros e familiares, ele determina a instauração desse inquérito de ofício. E a primeira questão, não sei se eu já posso passar adiante, Pedro, é exatamente se essa previsão normativa, que você mesmo disse, no artigo 43 do Regimento Interno, ela é suficiente para o ministro Dias Toffoli, na qualidade de presidente do Supremo, determinar a instauração de um inquérito de ofício. Eu acho que a gente já vai enfrentar, mas se me permitir, professor Renato, eu gostei muito da sua observação sobre a gravidade dessas chamadas fake news. Não dá para se admitir em um Estado democrático de direito que haja jamais ameaça ao Poder Judiciário. Eu, como professor de Direito Constitucional, não posso admitir que se pense em se ameaçar
o poder judiciário sob pena de se instalar uma ditadura. Não se nenhum outro poder, ou seja, a sociedade ou um outro poder, pode ameaçar. Por isso tem razão o ministro Celso de Mello quando destaca este extrapolamento da liberdade de expressão, que não é um direito fundamental absoluto, né? É diferente até da própria experiência dos Estados Unidos, que eu tenho acompanhado por aqui. O chamado discurso do ódio, ou hate speech, não foi introduzido no direito brasileiro na mesma intensidade que o fez a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, há, sim, limitações à manifestação do pensamento. Eu chamo a atenção, para que a gente possa seguir, uma outra ação de relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é a ADI 4451, que enalteceu a liberdade de manifestação do pensamento. Esta ADI ela é bastante importante. Então, veja, nós estamos pontuando e destacando e enaltecendo a liberdade de manifestação do pensamento, como o próprio ministro Alexandre o fez na ADI 4451, e, se me permitir, ele diz, são inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceantes durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. E aí fala em direito fundamental à liberdade de expressão, não se direcionando somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ou seja, o próprio ministro Alexandre de Moraes enaltece a possibilidade de crítica, só que esta crítica tem um limite. Não dá para se criar fake news, inventar crime e ameaçar a autoridade. E por isso que está muito bem definida. Eu gostei muito dessa sua premissa, e estou elogiando à luz do próprio julgado da Corte, que enaltece a liberdade de manifestação nesse limite que ele coloca. Mas aqui eu concordo que está havendo um extrapolamento, como disse o ministro Celso, que deve ser diferenciado. Mas o problema é a questão técnica. Será, então, respondendo, aí eu retomo, para que você possa responder a nossa primeira pergunta, o fundamento do regimento interno é suficiente para que se possa, então, apurar essas denúncias gravíssimas que nós estamos condenando, professor Renato? Ô Pedro, o regimento interno, e aí você é o professor da matéria, do Supremo Tribunal Federal, tem sua vigência no dia 1º de dezembro de 1980. Então é importante pontuarmos essa data, ou seja, anterior à Constituição, exatamente para a gente poder fazer essa filtragem. Teria sido ou não recepcionado pela Constituição. De fato, se você olhar o artigo 43 do regimento interno, ele diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Quer dizer, a leitura do 43, Pedro, já dá para ficar aqui uma live inteira. Primeiro, porque ela fala que a infração tem que ser na sede ou na dependência. E aí já temos um primeiro problema. Será que essas fake news podem ser consideradas praticadas na sede do Supremo? Será que a gente pode, extrapolar os limites físicos do Supremo Tribunal Federal e entender que uma fake news praticada, sei lá, no Acre, no Rio Grande do Sul, através de um provedor fora do país, ela teria sido praticada na sede do Supremo? Deixa isso de lado. Na sequência, o dispositivo diz que o presidente instaurará inquérito. Ou seja, em termos imperativos, dá ao presidente do Supremo, e isso foi usado pelo ministro Dias Toffoli, a possibilidade de determinar o quê? De ofício, a instauração.
Não preciso do MP, não preciso da polícia, eu mesmo vou determinar a instauração desse inquérito. É interessante perceber, Pedro, que o dispositivo do 43, ele é bem semelhante ao artigo 5º, inciso 2º do Código de Processo Penal, que também prevê que o juiz, em crimes de ação penal pública incondicionada, pode requisitar a instauração de um inquérito. Aí o nosso aluno fala, pô, professor, está escrito na lei. Calma, a gente tem que fazer uma leitura da legislação ordinária à luz da Constituição Federal. E o grande questionamento que a gente faz é, será que essa instauração de um inquérito de ofício, ela está de acordo com o nosso sistema acusatório? Será que ela está de acordo, principalmente, Pedro, com a imparcialidade do magistrado? Eu, particularmente, com o devido respeito, entendo que não. De maneira bem simples, Pedro, que a gente sabe que a gente tem público de todas, né, colega no primeiro ano, colega já com mestrado, doutorado, o sistema acusatório foi acolhido de maneira explícita pela Constituição no artigo 129, inciso 1º, quando o Constituinte outorga ao MP a titularidade da ação penal pública. E qual é a ideia? A partir do momento que a Constituição outorga ao MP a titularidade, ela está nos dizendo algo bem simples, que as funções de acusar e, portanto, de investigar, defender e julgar devem ser exercidas por pessoas diversas. Porque isso, obviamente, Pedro, vem ao encontro do quê? Da imparcialidade do magistrado. Quanto mais eu deixo o juiz distante da fase investigatória, melhor será o caminho da preservação do quê? Da sua imparcialidade, dessa ideia de distanciamento, de alinhamento aos interesses em jogo. E por quê, Pedro? Eu te dou um exemplo muito simples. Eu, Renato, sou promotor da Justiça Militar. Eu já fui vítima de um crime? Você já foi vítima de um crime? Certamente que sim. Aí eu te pergunto, será que eu, Renato, fui vítima de um crime qualquer? Eu vou determinar a instauração de um inquérito? Eu mesmo vou conduzir essas investigações? Pior ainda, Pedro, se você pensar, se eu fosse o quê? O juiz. Porque imagine o prejuízo causado à imparcialidade do magistrado que investiga e que amanhã vai julgar esse mesmo fato delituoso. Como ser humano que é, me parece muito evidente que vai haver um envolvimento muito grande com os interesses em disputa. E amanhã ele não vai ter essa equidistância para poder julgar esses fatos de maneira imparcial. Quando a gente fala em imparcialidade, você sabe muito bem isso, a gente fala em imparcialidade subjetiva e imparcialidade o quê? Objetiva. É aquela ideia, né, chamada teoria da aparência. A justiça, quer dizer, não basta ser imparcial. Você tem que demonstrar à sociedade que você é imparcial. E eu te pergunto, qual é a imparcialidade que se pode esperar de um juiz quando ele mesmo requisita a instauração de um inquérito para amanhã poder julgar esse mesmo fato delituoso? É algo extremamente complicado. Por isso que, na nossa opinião, o primeiro vício do inquérito 4.781 é exatamente essa instauração do inquérito que foi feita de ofício. Eu tenho que ler o 43 do Regimento Interno e o artigo 5º, inciso 2º do CPP, à luz da Constituição Federal. E a nosso juízo, quando o magistrado, mesmo sendo ele o ministro do Supremo, toma conhecimento de uma infração penal, a ele não é dado requisitar a instauração de um inquérito. Ele tem que mandar aquela informação para a polícia, mandar para o Ministério Público, para que aí sim as agências estatais responsáveis pelas investigações possam dar início a elas. Pedindo licença aos nossos amigos, talvez fazendo um comparativo bastante, vamos dizer assim, normal, ou então bastante ligado ao dia a dia da nossa vida. Eu escutei alguém dizer assim, é mais ou menos como funciona lá em casa com a minha avó quando acontece um problema. Ela vai investigar qual foi o neto que fez aquilo, ela vai acusar e vai julgar, vai dizer, você é o responsável por isso aqui. Então, essa noção de imparcialidade que você coloca, ela é muito nítida, muito importante e sem dúvida,
uma garantia explícita na Constituição quando consagra o sistema acusatório, como você bem colocou no artigo 129, inciso 1. Eu concordo com essa sua observação. Um outro ponto que eu gostaria ainda nesse ponto para se discutir, Renato, a gente está com 4.500 pessoas ao vivo, a gente só pode agradecer o carinho de todos vocês, é justamente pensarmos se este dispositivo do regimento interno, que a gente já chegou à premissa e à conclusão de que ele não foi recepcionado por vício material, na verdade, ele foi revogado porque ele não se adequa ao artigo 129, inciso 1, e, portanto, trata-se aqui de vício material, de inconstitucionalidade. Mas eu queria pensar mais um outro tema. A gente sabe, isso é um dado importante, que antes da Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal, até por uma alteração de emenda constitucional e do próprio regimento que você colocou, que é do ano de 1980, a ele podia o Supremo Tribunal Federal legislar sobre direito processual. Esse é um dado bastante interessante. E a gente sabe que, a partir de 88, a Suprema Corte ela não pode legislar sobre direito processual. Não pode, isso não foi dado a ela. Isso está proibido. O artigo 22, inciso 1, deixa claro que legislar sobre direito processual é competência da União. Então, talvez mais um outro ponto para se pensar. Poderia até dizer, mas ele foi recebido como lei ordinária e, portanto, poderia ser o dispositivo processual a regulamentar. Mas não me parece que se possa assim pensar. Primeiro, isso é apenas sobre o aspecto formal, porque já está superado à luz do vício material. Mas, mesmo assim, me parece que outras normas que definem e deixam claro o papel do próprio Ministério Público, da própria autoridade policial, elas já seriam suficientes, se eventualmente se discutisse isso, para dizer que revogaram, eventualmente, o regimento interno recepcionado como lei ordinária. Se é que ele foi recepcionado. Eu não entendo que foi, mas o vício material já aniquilou, na minha visão. Mas, mesmo assim, os atos normativos posteriores teriam superado, sem dúvida, esta previsão do regimento de caráter processual. Eu não sei se é um ponto, é mais um ponto. Ou seja, o vício ele é explícito aqui, seja porque há vício material, seja eventualmente por atos normativos que definem o papel do Ministério Público, que revogaram o dispositivo. Mas é um dado apenas de análise processual aí, porque a gente tem que deixar claro, era possível sim, antes de 88, que o Supremo legislasse sobre direito processual, o que não é mais a partir de 88. Apenas um parênteses importante sobre a matéria. Bom. Perfeito, pode tocar. Vamos lá. Bom, sobre a pergunta 1, acho que a gente esgotou. Você tem mais algum comentário a falar ou vamos para a pergunta 2? A última consideração, Pedro, que eu nem citei aqui, mas eu acho que vale a pena. Qual é o papel do juiz diante de uma investigação? Pois não, é o distanciamento. A gente sabe que há determinadas diligências investigatórias que pressupõem a autorização judicial. Então, quer dizer, é nesse momento que o juiz vai intervir. Mas não é papel do juiz acompanhar uma investigação. Eu lembro de colegas, professores durante a faculdade, dizendo que juízes executando prisões temporárias. Quer dizer, esse não é papel do juiz. E a jurisprudência do Supremo há anos vai dizer isso. A gente cita nos livros, por exemplo, a ADI 1570, da Lei das Organizações Criminosas, chamado juiz inquisidor. O próprio Supremo já declarou a inconstitucionalidade. Pedro, se você pegar hoje o pacote anticrime, é impressionante o quanto que o pacote anticrime veio ao encontro do sistema acusatório e da preservação da garantia da imparcialidade. Se você pegar o terceiro A, por exemplo, que por hora está suspenso, por ordem do ministro Fux, ele prevê que o juiz não pode determinar de ofício diligências na fase investigatória, não pode determinar de ofício meios de prova durante a fase processual. E se você olhar as mudanças nas cautelares pessoais, agora nem mesmo medidas cautelares podem ser decretadas durante a fase processual. Então, quer dizer, é um conjunto de mudanças que vem preservar o sistema acusatório, a garantia da imparcialidade.
essa distribuição de funções, Pedro, a gente sabe que é da natureza do ser humano ter uma resistência natural quando algum poder lhe é suprimido. Isso aí é muito natural. Você é um brilhante advogado, você sabe disso. Só para dar um exemplo rápido, em 2008, mudaram o sistema de se fazer pergunta às testemunhas no processo penal. Antigamente, você lembra disso? Quem que perguntava primeiro? O juiz. As partes perguntavam depois. Aí, em 2008, mudou isso. Quem que passou a perguntar primeiro? As partes. Perfeito. E o juiz pergunta depois. Você vê que isso em 2008, Pedro, nós estamos em 2020 e até o dia de hoje ainda tem juízes que se recusam a observar esse novo regramento. Então é absolutamente natural que juízes ainda tenham a tendência de querer requisitar inquérito, de querer acompanhar investigações, de querer presidir investigações. Mas essa concentração de poderes, ela não é natural, ela não é salutar, ela não é inerente ao Estado democrático de direito, e a gente até coloca nas obras, acaba se assemelhando praticamente a um regime absolutista, onde vai haver toda essa concentração de poderes nas mãos do juiz. Quer dizer, ele forma a sua concepção, vou investigar, já sabe o que vai investigar e certamente amanhã já sabe que vai condenar. Então, daí os grandes prejuízos à imparcialidade ao sistema acusatório. Mas tocamos. Maravilha, professor Renato. Vamos então à pergunta 2 do nosso roteiro. A Constituição Federal de 88 admite a designação de ministro para presidir inquérito sem que haja prévia distribuição genérica. Isso estaria superado se a gente deixasse já, ou se admitíssemos a premissa de que o artigo 43 do Regimento Interno ele foi revogado por não recepção ao texto de 88, artigo 129.1. Mas apenas para argumentar, porque, na minha visão, não há como negar a revogação do artigo 43 à luz do 129.1 e do sistema acusatório de todos esses argumentos que você trouxe. Mas apenas para argumentar, será que esse foi o melhor caminho, uma designação escolhendo o ministro, ou teria sido melhor, admitido o 43, que fosse feita uma distribuição genérica, abstrata, feita pelo computador? Qual a sua opinião? Ô Pedro, superada a inconstitucionalidade do 43, não recepção, aí você que é o professor da matéria, a gente tem o segundo problema nessa portaria GP. Porque na portaria do ministro Dias Toffoli, na parte final, quando ele determina a instauração do inquérito, no mesmo momento ele já faz o quê? Designa para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. E aí surge o problema. Será que essa designação ela pode ser feita de maneira direta, objetiva? Mais uma vez, pensamos que não. E a gente também coloca isso. Aliás, o tema da live, Pedro, eu fiquei tão assim, surpreendido com esse inquérito no ano passado, que parece até brincadeira, Pedro, mas virou tópico do meu livro. Eu abri um tópico, porque foi um negócio para mim assim, tão absurdo que eu tive que abrir um tópico para poder explicar isso aí. Tinha que haver uma distribuição, Pedro. Porque, por mais brilhante que seja o ministro Alexandre de Moraes, não é uma questão de maior ou menor conhecimento, todos eles são dotados de grande conhecimento jurídico, mas fato é que a distribuição ela vem ao encontro do princípio do juiz natural, quer dizer, mais um princípio constitucional. A Constituição prevê o quê? Que ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, o princípio do juiz natural nada mais é do que o direito que você e eu e todos nós temos de conhecer prévia e antecipadamente a autoridade jurisdicional que irá nos julgar caso a gente venha a praticar um delito. E dentre vários critérios de fixação de competência, Pedro, um dos mais importantes é exatamente qual? A distribuição. Eu tenho que trabalhar com a distribuição, seja em órgãos colegiados, seja numa vara única, onde eu tenho o titular e o substituto. Você que já atua como advogado sabe disso. Às vezes, numa única vara, onde você tem 2 juízes, e eu brinco muito em sala de aula, às vezes você pode ter um juiz que, brincando aqui, ele é o pai do direito abolicionista. O outro é filho do direito penal do inimigo.
Então, quer dizer, perceba que uma distribuição para lá ou para cá, ela já vai trazer resultados concretos no seu julgamento. E daí a importância da distribuição, que estranhamente, Pedro, ela não foi feita nesse inquérito. Ou seja, ainda que você considere que é possível a instauração de um inquérito de ofício, nos parece que essa portaria, ela deveria ter sido, o inquérito, aliás, ele deveria ter sido levado à distribuição no Supremo Tribunal Federal para que o inquérito em questão fosse distribuído aleatoriamente a um de seus membros. Eu cito aqui o professor Antônio, o grande professor Antônio Scaranci Fernandes, porque quando ele cuida do princípio do juiz natural, ele vai citar algumas regras de proteção inerentes a ele. E dentre as várias regras, quer dizer, só podem exercer jurisdição os órgãos previstos pela Constituição, ninguém pode ser julgado por um órgão que não tá, por um órgão criado depois do fato delituoso, o chamado Tribunal de Exceção, e por último, o professor Antônio Scaranci pondera: ninguém pode escolher de maneira objetiva quem irá julgá-lo. Quer dizer, você não pode escolher, Pedro, quem irá julgá-lo, porque isso viola o princípio do juiz natural. Ou seja, não se pode outorgar nenhuma discricionariedade na hora da escolha do juiz. Por isso que os feitos são distribuídos, exatamente porque você evita dessa forma algum subjetivismo, alguma discricionariedade. Então aqui já temos, Pedro, um terceiro problema nesse inquérito instaurado na Suprema Corte, no 4781, que é exatamente essa ausência de distribuição, que, a nosso ver, viola o princípio do juiz natural, exatamente por permitir, e veja que não estou suscitando, não estou colocando nenhuma dúvida aí sobre os ministros, mas acaba prejudicando essa escolha. Quer dizer, foi feita de maneira discricionária, de maneira subjetiva pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, por mais brilhante que seja o ministro por ele designado. Eu concordo com você, concordo que essa designação violou o artigo 5º, inciso 53 da Constituição, e não consigo justificar ou encontrar o critério. Por que o ministro Alexandre de Moraes? Qual foi a razão, o motivo da escolha dele? Se você bem coloca, e eu concordo, todos brilhantes ministros da nossa Suprema Corte. Será, qual foi o critério? A questão será de pauta de gabinete, de tamanho, de volume de processos, mas isso não é um critério a se justificar. Eu concordo que, superada a questão da não recepção do artigo 43 do regimento interno, que esse é um outro delicado problema de afronta ao artigo 5º 73 e a necessidade de distribuição prévia para que se possa, então, conduzir o inquérito policial. Perfeito. Então, vamos agora ver a nossa questão 3. A Constituição Federal de 88 estabelece a competência originária do STF para conduzir inquérito em que ministro do Supremo é suposta vítima e não suposto autor de crime. E aí eu já chamo a atenção, primeiro ponto, né, que os fatos que estão descritos na portaria, né, até pegando aqui de maneira muito clara, né, ele diz que são designados, ele foi designado para condução considerando a existência de notícias fraudulentas, as fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atinjam a honorabilidade e a segurança jurídica do Supremo, então atinjam a Corte, a instituição, e atinjam os seus membros e familiares. Então, portanto, se pensar em competência da Suprema Corte, está aqui, estamos diante de fatos em que os ministros da Corte, eles são vítimas do suposto crime e não são autores do crime, do suposto crime que está em investigação. E aí, quando a gente fala em competência do Supremo, é importante a gente chamar a atenção que, do ponto de vista constitucional, eu sempre digo que vigora o que a gente chama de
princípio, e alguns podem até questionar o uso da expressão princípio, eu poderia falar em regra, da competência constitucional. Isso significa o quê? Que a Suprema Corte, ela julga tudo aquilo que está previsto no artigo 102 da Constituição, em termos de competência originária, mas somente aquilo que está previsto no artigo 102. Isso significa o quê? Que não se admite que uma legislação infraconstitucional possa ampliar a competência originária da Suprema Corte. Você, como especialista em processo penal, lembra daquela legislação que alterou o artigo 84 do Código de Processo Penal. Eu até cito no meu livro e digo que ela foi alterada numa data bastante interessante, que foi o dia 24 de dezembro, acho que era de 2002, acho que é isso, né? Uhum. E até brinco com os alunos. Eu não sei o que eu fazia na semana passada, mas certamente no dia 24 de dezembro de 2002, eu comemorava o Natal. E o parlamento trabalhou para aprovar uma lei no encerramento do ano legislativo, né? Então, é bastante interessante. E o Supremo confirmou ali que não se pode ampliar a competência, porque o 84 ele estabeleceu a perpetuatio jurisdictionis e definiu competência para caso de ação de natureza civil originária da Corte e violou tudo. E o Supremo confirmou depois que não se pode ampliar competência por meio de lei. Se eu quero modificar a competência da Corte, eu preciso alterar o 102 por emenda. Então, a gente tem que analisar o artigo 102, que é muito claro na minha visão. Ele diz que a competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, inciso 1, letra B, as infrações penais comuns em que os membros, julgar nas infrações penais comuns os próprios ministros, que seriam, em tese, autores de suposto crime, não vítimas. Então, eu não encontro um fundamento constitucional para que este inquérito, que deve eventualmente ser transformado numa ação penal, ele continue na Suprema Corte, porque me parece que a eventual ação penal, cuja vítima é um ministro do Supremo e não um suposto autor, eu não entendo que a Suprema Corte será competente para esse julgamento. Essa é a minha visão constitucional da matéria. Não se pode ampliar por lei, muito menos pelo regimento interno, competência de julgamento da Corte. Então, há um grave vício de competência constitucional por violação ao artigo 102, inciso 1, a linha B, ou por inexistência de previsão constitucional de competência de julgamento da Suprema Corte de eventual ação penal, cuja vítima é ministro do Supremo. Não sei se eu estou falando besteira, porque entra muito no aspecto processual penal. Renato. Ô Pedro, não, brilhante, brilhante como sempre, né? É importante que a gente fale, sobretudo para aquele nosso público mais no começo da faculdade, aí nos primeiros anos de processo penal, de constitucional, a competência por prerrogativa de função, grosso modo, é o direito que algumas autoridades têm de serem julgadas originariamente pelos tribunais quando praticarem um delito. E, na visão mais recente do Supremo, questão de ordem na ação penal 937, salvo engano, desde que o crime guarde relação com as funções e desde que o crime seja praticado durante o exercício funcional. Qual que é o problema aqui, Pedro? O problema é que quando a gente olha mais uma vez para a portaria, impressionante quanto que dá para discutir uma portaria aqui. Essa portaria GP 69, ela tem um primeiro problema, Pedro, qual é? Ela não delimita muito bem, aliás, ela não delimita quem seria a pessoa do investigado. Ela diz, como você já leu aí, que ela visa apurar ameaças, injúrias, calúnias, difamações contra a honorabilidade do Supremo, de seus membros e familiares. Então, acho que a primeira conclusão muito óbvia é que ela não versa sobre crime praticado pelos ministros do Supremo. Na verdade, ela versa sobre crimes praticados contra os ministros do Supremo. E me parece fácil concluir que eventual crime praticado contra ministro do Supremo jamais terá direito a foro por prerrogativa de função. Então, na verdade, se nós temos um crime contra um ministro do Supremo, contra o próprio Supremo Tribunal Federal, o que nós temos em última análise são crimes praticados contra quem? Contra o Poder Judiciário da União, contra funcionários públicos federais.
Então, em tese, me parece que a competência jamais seria do Supremo, seria de quem? De um juiz federal de primeira instância, porque, em última análise, nós temos um crime praticado contra quê? Contra o Poder Judiciário da União. Surge um dado nessa discussão, Pedro, que é interessante, e sem fazer nenhum juízo de mérito, os mandados expedidos nessa semana, salvo engano, alguns mandados de busca domiciliar, e foram ordenadas, o ministro Alexandre de Moraes, a gente não tem acesso a essas decisões aí, mas ordenada a oitiva de alguns deputados. Então aí surge uma questão interessante, e sem fazer nenhuma análise de mérito. Ou seja, se hoje, e veja bem, hoje, dia 28 de maio de 2020, se eu identifico, e aí estou falando em tese, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhum juízo de mérito, se eu identifico que houve um crime contra a honra praticado por um deputado federal e que esse crime foi praticado durante o exercício funcional e em razão das funções, aí tudo bem, Pedro. Aí eu poderia até concordar que, nesse ponto, o inquérito tramitasse onde? Perante o Supremo Tribunal Federal. Não pelo fato do crime ser praticado contra o ministro, mas sim pelo fato do crime ser praticado por um deputado federal que, à luz da Constituição Federal, tem foro por prerrogativa no Supremo. Só que o problema, Pedro, é que essa portaria é de que data? Do dia 14 de março de 2019. É do ano passado, tem mais de um ano. E quando ela foi instaurada, pelo menos naquele momento, não tínhamos a indicação de nenhuma autoridade dotada de foro perante o Supremo que estaria sendo objeto de investigação. Eu tenho acompanhado isso aqui. A gente, no âmbito desse inquérito, Pedro, a gente já teve buscas domiciliares determinadas, depoimentos determinados, suspensão de matérias jornalísticas foram determinadas, suspensão de procedimentos fiscais junto à Receita Federal já foram determinados, suspensão do exercício de auditores da Receita Federal, do exercício funcional, já foram determinados. E somente agora, um ano depois, é que, em tese, surgem autoridades dotadas de foro. Então, também é mais um ponto questionável à luz do princípio do juiz natural. Porque, pelo menos em tese, o que nós tivemos nesse ato, até a suposta identificação de parlamentares? Tivemos medidas cautelares decretadas pelo Supremo em se tratando de um feito que originariamente deveria tramitar no primeiro grau de jurisdição. Então, mais uma vez, me parece haver uma violação ao princípio do juiz natural. E eu até acrescento um outro detalhe, Pedro. Veja assim, o quanto são questionáveis aí todos esses aspectos. Quem é que está presidindo essa investigação no inquérito 4.781? Quem é o relator do feito, Pedro? É o ministro Alexandre de Moraes. E aí, qual é o problema que nós temos, Pedro? Pelo menos em tese, o inquérito está sendo presidido pela própria vítima. Então, se ele é vítima do delito, ele está presidindo o inquérito policial. E aí, qual é o problema? Se você é vítima de um delito como juiz, você não pode presidir. Porque a gente vai ter aí, quer dizer, você vê que é praticamente uma aula de processo penal, a gente vai falando de tudo, você tem uma causa de impedimento muito nítida, que é o artigo 252, inciso 4º, que vai dizer o quê? Juiz não pode exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. Quer dizer, me parece que o interesse, se o ministro é vítima desse delito, me parece que o seu interesse no feito é patente, é objetivo. Então, pelo menos em tese, seria caso de se reconhecer o impedimento para que ele não pudesse atuar como juiz, decretando, como citei há pouco, medidas cautelares no andamento do feito. Então, para além dessa violação ao artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, a gente ainda também tem essa causa de impedimento do 252, inciso 4º. Porque se eu sou vítima do crime, eu não posso amanhã funcionar como juiz decretando medidas cautelares, como busca domiciliar,
interceptações, sei lá, suspensão do exercício da função e assim por diante. Renato, é bastante importante isso que você colocou sobre... Bom, primeiro ponto, a decisão do Supremo, na verdade, foi uma decisão que é emblemática. Eu sou muito favorável a essa decisão que foi tomada na questão de ordenação penal 937, fazendo dando um novo sentido para a questão da prerrogativa de foro. Na verdade, se trata aqui de uma mutação constitucional, uma interpretação, uma viragem, um novo entendimento, e que vem delimitar e muito a questão da prerrogativa de foro, como você bem colocou, inclusive com a existência, até comento no livro, havia, ao final dessa sessão, que seguiram o voto do ministro Barroso, um voto bastante importante na minha visão, houve uma questão de ordem ao final do julgamento, tanto pelo ministro Dias Toffoli como também pelo ministro Gilmar Mendes, de se estender aquele entendimento da prerrogativa de foro, porque aquele entendimento, aquele avanço, ele simplesmente atingia as situações que envolvessem apenas 513 deputados federais e 81 senadores, e não as mais de 5.000 autoridades que têm prerrogativa de foro. Então, eu acho que o Supremo foi tímido naquele momento de não ter dado, e poderia ter feito, uma extensão do julgamento. Tanto é que, no mesmo dia, o ministro Dias Toffoli encaminha a proposta de súmula vinculante 131 para que se estenda para as demais autoridades, enquanto tramita uma PEC para alterar a regra da prerrogativa de foro. Então, esse é um ponto importante. Mas aí eu faço a pergunta para você, especialista em processo penal. Imaginando em tese, e você já questionou naquele momento de 2019 a existência de supostos parlamentares que tenham praticado o crime, mas imaginando em tese que existissem, a pergunta que eu faço é sobre o aspecto de vista processual. Não seria o caso de desmembramento do julgamento para as demais pessoas que tenham cometido o crime que não têm a prerrogativa de foro? Não seria o caso do desmembramento? Esta é a pergunta importante. Portanto, desmembrar ficaria no Supremo apenas a questão teoricamente envolvendo parlamentares e desmembraria para os que não têm a prerrogativa, apesar de que eu concordo com você que a competência seria do juiz de primeira instância. Mas, imaginando isso tudo, como é que fica a questão do desmembramento? Pedro, vários crimes são praticados, num primeiro momento, com autoria desconhecida, ignorada. Então, vamos trabalhar com essa hipótese aqui, ou seja, quem está praticando as fake news? Se eu tenho a autoria ignorada, me parece fácil concluir que o feito deve tramitar originariamente onde? Na primeira instância. Na primeira instância, porque você não tem... Trabalha-se, a gente cita muito isso, quando fala, por exemplo, em interceptação telefônica, chamada teoria do juízo aparente. Ou seja, eu tenho que olhar para aquele momento e pensar qual é o juízo aparentemente competente diante dos dados fáticos que eu tenho naquele momento. Quer dizer, num primeiro momento, lá em março de 2019, pelo menos do meu conhecimento, porque o inquérito tramita de maneira sigilosa, não há nenhum envolvimento, à época, de autoridade dotada de foro. Então, em tese, esse feito jamais poderia ter tramitado originariamente no Supremo Tribunal Federal. Hoje, se você disser para mim, não, mas hoje tem autoridade dotada de foro, aí já entra uma segunda discussão. Daqui para frente, eu posso até talvez admitir a validade dessa tramitação para essas autoridades, sem prejuízo de até questionar talvez uma teoria da prova ilícita por derivação diante das medidas determinadas anteriormente. Agora, mantém-se a competência para todo mundo, o próprio Supremo vem entendendo que essa análise tem que ser feita por ele. E eu dou um exemplo muito simples, Pedro. Se eu tenho duas pessoas, um deputado federal e uma pessoa qualquer, é óbvio que é fácil essa tramitação no Supremo. Então, em casos mais simples, o Supremo entende que não há nenhum problema em que essa pessoa que não é dotada de foro seja levada a julgamento perante o Supremo. Mas se você analisa a jurisprudência dos últimos anos,
O que é muito fácil e nítido de se visualizar é que, na maioria dos casos, tem sido determinada o quê? A separação dos fixos. Isso. O Supremo julga quem tem foro por prerrogativa de função, interpretando-se de maneira restritiva o artigo 102, inciso 1º, no nosso caso aqui é a letra B, e quem não é dotado de foro vai para a primeira instância. É a orientação que tem sido adotada quase que como regra pelo Supremo. Veja o que aconteceu com o Mensalão, que tomou a pauta por 6 meses e aí a complexidade não é mais do que se espera de uma Suprema Corte. Aliás, eu acho que essas competências originárias deveriam ser revistas, porque, na minha visão, não é papel de uma Suprema Corte conduzir a ação penal como se fosse um juiz de primeira instância. Isso desvirtua totalmente a lógica do juiz ou de uma Suprema Corte. Você tentar explicar aqui nos Estados Unidos, onde eu estou tendo essa experiência do meu pós-doutorado, que a Suprema Corte atua como juiz de instrução criminal, eles não entendem. Não dá para se explicar. Então, é algo... o sistema, na minha visão, deveria ser revisto e, portanto, tornar ou deixar a Suprema Corte como uma verdadeira Corte Suprema. Renato, bom, vamos agora para a nossa quarta pergunta da análise. A Constituição Federal de 88 admite que o pedido de arquivamento de inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República seja negado por decisão do ministro da Corte. Então, primeiro ponto, para que você possa responder, eu gostaria de trazer uma informação importante, no sentido de que, no dia 16 de abril de 2019, a própria Sua Excelência Raquel Dodge, então Procuradora-Geral da República, havia feito o pedido de... Você está com isso em mãos, então ótimo. O pedido de arquivamento do inquérito instaurado de ofício e que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Este documento ele também se encontra no próprio site do Conjur, ali que eu tive acesso. Então, esse é um ponto importante. Já houve um pedido de arquivamento por essas razões que a gente está desenvolvendo. Esses foram os fundamentos básicos aí. E se você quiser completar mais alguma coisa, fique à vontade. Então, ponto é este, né? Poderia, então, o ministro ter negado diante disso tudo, e como fica o artigo 28 do Código de Processo Penal. E você, como especialista aí envolvendo o pacote anticrime, pode falar da alteração depois da liminar do Fux e falar uma coisa era o que o pacote queria, depois não é mais por conta da liminar. Então, se você puder explicar um pouquinho o 28, eu agradeço, porque eu não sou especialista nesse assunto. Por favor, Renato. Ô Pedro, lógico que é. O 28 antigo, que ainda é o atual, porque o novo foi suspenso. Isso. Então, o que acontece? O 28 antigo, mas eu brinco que o aluno que gosta de direito... Só para explicar, o artigo 28, estamos falando do Código de Processo Penal, perfeito? Isso. Então, vamos lá. Vamos explicar para os nossos ouvintes aqui. Quase 4.000 pessoas ao vivo. Renato. O 28 do CPP, Pedro, até o aluno que gosta de direito empresarial, ele conhece o 28 do CPP antigo. Pode ficar tranquilo. Talvez o aluno que odeia processo penal, ele lembra do 28. Porque é um artigo muito batido, que é exatamente o quê? O promotor pede o arquivamento, se o juiz não concorda, ele manda para o Procurador-Geral de Justiça. No âmbito da Justiça Federal, se o juiz federal não concorda, ele manda para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPU. Esse artigo 28, ele foi alterado pelo pacote anticrime. E, mais uma vez, Pedro, uma mudança muito positiva ao encontro de tudo que a gente está falando. E por quê? Consegue imaginar uma situação mais absurda, Pedro, quando o juiz rejeitava o arquivamento e amanhã o procurador-geral denunciava o cara? Ou seja, o procurador-geral ia denunciar o indivíduo e ele ia ser processado perante o mesmo juiz que, meses antes, havia rejeitado o arquivamento. Ou seja, já está nítido que o juiz queria condená-lo, a imparcialidade dele está prejudicada. Por isso que o pacote anticrime, de maneira muito positiva, altera o 28 e passa a prever que agora o controle do arquivamento ele deve ser feito onde?
dentro do próprio Ministério Público. Não passa mais pelo juiz. Então, se o promotor arquiva, ele manda para a instância de revisão ministerial. Esse artigo, no entanto, Pedro, por hora, sua eficácia está suspensa, por ordem do ministro Fux. Mas eu já posso antecipar, e eu já venho falando com os alunos, nas aulas do G7 Jurídico, que ele vai voltar a valer. Eu tenho, assim, estou prevendo aqui futurologia, mas vai voltar a valer. Porque se você analisa a própria decisão do Fux, ele não reconheceu nenhum vício material. O que ele reconheceu foi o problema da aplicação imediata do dispositivo, que traria um seríssimo problema operacional para o MP. Então, eu acho que ele apenas deu tempo para o MP se programar para a aplicação do 28. Mas superado isso... Talvez a própria a lógica do juiz das garantias, talvez a lógica seja a mesma, é isso? O juiz das garantias é outro tema. Não, deixa para lá. O 28, Pedro, eu sou otimista quanto a ele. Eu acho que passa. O juiz das garantias, eu adoraria que passasse, mas eu já não sou tão otimista a ele, sobretudo diante da crise financeira, né, aí incrementada pelo Covid. Eu acho que vai ter uma resistência muito grande. Mas voltando à nossa discussão, colegas, qual é o problema? O problema é o seguinte: a Procuradora-Geral da República, à época, a doutora Raquel Dodge, ela promoveu o arquivamento. Então, esse inquérito, Pedro, e ela diz na promoção de arquivamento, não sou eu que estou dizendo, que esse inquérito tramitou sem o acesso do próprio Ministério Público. Durante mais de 30 dias, o inquérito tramitou perante o Supremo sem que a Procuradoria-Geral da República tivesse ciência dos autos, cautelares decretadas sem a interveniência do MP. É óbvio que a gente sabe que o juiz não fica vinculado ao que o Ministério Público pede ou deixa de pedir, mas pelo menos como titular da ação penal, é de praxes que ele seja o quê? Ouvido, atendendo-se assim ao sistema acusatório. E aí entra o problema, qual? A Procuradora-Geral, ela pediu, lá no ano de 2019, o arquivamento desse inquérito. E aí indaga-se, tem que arquivar ou não tem que arquivar? A jurisprudência do Supremo, Pedro, eu cito aqui vários julgados, né? Inquérito 510, inquérito 719, inquérito 851, HC 80-263, tem assim uma infinidade de julgados, reiteradamente dizendo o seguinte: quando se trata de feito da competência originária do Procurador-Geral da República, outra opção não há para o Supremo Tribunal Federal se não acatar aquela promoção de arquivamento, por uma razão muito simples. O Procurador-Geral da República, você não tem como aplicar o 28, porque você não tem como remeter a um órgão ministerial que esteja acima do Procurador-Geral da República. É interessante perceber que, nesse ponto, o Ministério Público da União diferencia-se do MP dos Estados, porque no âmbito do MP dos Estados existe a previsão de um recurso para o Colégio de Procuradores. Está lá no artigo 12, inciso 11, da 8.625. Mas se você pegar a Lei Complementar 7593, essa previsão não existe. Então, por isso que, reiteradamente, Pedro, o Supremo vinha decidindo o quê? Se o Procurador-Geral pede o arquivamento, não há o que fazer, porque é o próprio titular da ação penal pública dizendo que ele não tem interesse no andamento daquele feito. Então, também nos causou muita estranheza a rejeição dessa promoção de arquivamento. Sobretudo porque, Pedro, por uma pergunta que eu deixo no ar, e eu até coloquei isso no vídeo que eu gravei também, que é o seguinte: se o próprio titular da ação penal pública já está dizendo para você, por meio da chefia da instituição, que ele pretende o arquivamento do feito, como é que eu vou levá-lo adiante? E, eventualmente, ele não vai nem propor ação penal, né? Então, ao final das investigações, Pedro, quem que vai oferecer denúncia? Eu até brinco e suscito isso. Quer dizer, será que amanhã o Supremo vai ressuscitar o processo judicialiforme? E aí talvez o ministro, ele mesmo, instaure um processo penal? Porque realmente assim, é a última coisa que está faltando para fechar
esse círculo aí que a gente vê hoje no inquérito 4.781. É amanhã instaurarmos um processo penal de ofício, sem a participação do titular da ação penal, e esse processo, essa denúncia, sendo oferecida, sei lá, pelo próprio ministro do Supremo, que sinceramente eu não sei onde isso vai chegar aí, com todos esses vícios no inquérito trabalhado aí. Renato, eu estou feliz porque nós estamos há quase 70 minutos e estamos com quase 4.000 pessoas nesses 70 minutos. Eu não sei o que aconteceu, que o Instagram ele ampliou para mais de 1 hora. Normalmente ele derruba em 1 hora a live. Mas nós já passamos de 1 hora de live. Estamos a 68 minutos aqui. Então isso significa que eu posso explorar um pouco mais o seu conhecimento. A minha pergunta, Renato, na sua visão, aquele entendimento da corte, se você quiser falar um pouquinho até, eu agradeço, em que se admitiu o reconhecimento da teoria dos poderes implícitos e o poder de investigação criminal pelo Ministério Público, se ele poderia ter sido, se ele não existisse, seria mais fácil de não estarmos vivendo isso? Essa é talvez uma pergunta importante, né? Não sei se faz sentido ou se é uma grande besteira isso, né? Mas você fala em relação ao poder investigatório do MP? Que se reconheceu, não há um julgado que se reconhece por parte sem a exclusividade da polícia, né? Não sei se isso poderia ser algo pensado, né? Ou se eu estou falando besteira aqui. Não, a investigação presidida pelo Ministério Público, Pedro, só para citar o julgado aqui a que você se refere, é o recurso extraordinário vamos achar, plenário do Supremo Tribunal Federal, foi o recurso extraordinário de número 593.727, do dia 14 de maio de 2015. Eu achei, fixou a tese. O Ministério Público dispõe, vamos ler a tese. O Ministério Público, então, RE 593.727. O Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigação de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados. Aí continua, traz as normas, sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado democrático de direito, do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Houve muita crítica, né, da atuação aí por autoridade própria, né, da promoção da investigação de natureza penal. Mas o Supremo confirmou, já que vai ser proposta a ação penal, né, pelo Ministério Público, que se poderia pensar nessa situação. Não sei, tem algum sentido ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Não, eu não sei se a ligação que você está fazendo, quer dizer, o tema da investigação pelo MP sempre causou muita controvérsia, né? O Supremo dirimiu isso aí. Eu, sinceramente, sou promotor de justiça, né, Pedro? Então fica até complicado. Já a minha posição já é praticamente óbvia, né? É óbvio que a tarefa investigatória ela deve ser exercida principalmente pelas autoridades policiais, pelos colegas delegados de Polícia Civil e Federal. Mas em situações excepcionais, e acho que o próprio Supremo delimitou isso aí, inércia dos organismos policiais, crimes de abuso de autoridade, crimes de tortura, crimes contra a administração pública, enfim, em situações excepcionais e respeitados todos os parâmetros que você citou, o MP poderia presidir investigações. Não sei se a sua linha seria isso, e me parece que essa interpretação quanto à teoria dos poderes implícitos, eu acho que ela não pode ser levada para o judiciário também investigar. Essa é a linha, provocando, mas eu acho que aí vai uma certa distância.
E vai uma certa distância por quê? Se eu estou acusando, eu não tenho que ser, e aí é outra live que a gente tem que fazer, mas se eu estou acusando, eu não tenho que ser uma parte imparcial. Muito se discute se o Ministério Público é imparcial ou parcial. A gente sabe que muitos colegas do próprio MP gostam de dizer que o MP é imparcial, mas me parece que é um erro, porque na verdade eu sou parte. E se eu sou parte, por mais que eu tenha o dever de respeitar os direitos e garantias fundamentais, dentre eles a liberdade de locomoção, eu não tenho que ser imparcial. Quem tem que ser imparcial é quem? O juiz. O juiz. Então, a minha atuação como titular da ação penal na fase investigatória, ela não causa prejuízo nenhum. Agora, o problema maior que me parece é exatamente qual? O juiz investigar. Porque o juiz é ele que vai julgar. Eu estudei muito, Pedro, foram 6 meses de muito estudo, o pacote anticrime, o juiz das garantias e os próprios fundamentos do juiz das garantias, por exemplo, teoria da dissonância cognitiva. A psicologia explica que o ser humano, quando ele adota uma decisão, é muito difícil que amanhã ele volte atrás. Então, imagine você, num primeiro momento, você presidir as investigações, você ser o senhor do inquérito policial. Será que amanhã você vai ter aquela equidistância, aquele alinhamento, aquele desinteresse para julgar isso aí? E para possivelmente reconhecer até um possível erro que você indiciou alguém que não deveria ter sido indiciado, que você mandou uma busca domiciliar em alguém que não deveria ter sido objeto de uma busca, é muito complicado. Então, por isso que o ideal é manter o juiz distante dessa fase investigatória. Então, não sei se seria seu questionamento. Exatamente. Me parece que trazer essa teoria dos poderes implícitos para o MP, tudo bem, porque o MP é parte e o MP acusa. Eu não preciso esperar dele tamanha imparcialidade. Agora, o juiz não dá, porque o juiz amanhã vai julgar. Como é que o juiz investiga, autoriza cautelares de ofício, ele mesmo manda, determina isso aí e amanhã ele julga o feito? Eu acho extremamente complicado. Não, exatamente. A provocação vem... mas eu concordo com você. Foi uma provocação, o que eu agradeço a aula sobre... isso não estava no nosso roteiro e você impressionantemente achou bem o RE aí. Parabéns. E concordo, mas não dá para, eu concordo, não dá para pegar esse precedente e estender para justificar esta inversão, né, do próprio procedimento. Concordo. E aí a nossa pergunta final, e estamos a 1h15, né, com 3.400 pessoas ao vivo, o que a gente agradece aí toda a parceria dos nossos alunos. Eu acho que a gente já tocou nela, mas se a Constituição admite que o Supremo instaure a ação penal de ofício. Imaginando, então, que a investigação continue com todas as críticas que fizemos e, eventualmente, o Ministério Público, que se pediu o arquivamento, não me parece, vá propor a ação penal ou vai denunciar, se poderia, então, ou o que seria o futuro desta eventual ação penal. Só um detalhe, não sei se vale a pena a gente discutir isso, mas eu não tive tempo de ler porque eu encontrei esse documento agora, há 5 minutos antes da nossa live, Renato. Não sei se você chegou a ler, mas tramita, para responder essa pergunta, tramita no Supremo também a ADPF 572, para justamente trancar, na verdade, para se extinguir este inquérito por conta de todos os erros que a gente comentou. Mas na data de ontem, dia 27 de maio, eu não li, infelizmente não consegui ler a peça de 23 laudas de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, ele justamente se manifesta na ADPF no sentido de que, até que se julgue a ADPF, que se paralise a tramitação do inquérito. E ele coloca na ementa, eu estou lendo apenas a ementa, não li ainda o teor, o seguinte, abre aspas, ainda que amparada na independência do Poder Judiciário e justificada como temperamento pontual ao princípio acusatório,
a instauração atípica de inquérito judicial pelo Supremo não pode ser compreendida com auspícios inquisitórios. Então, parece que ele coloca que, em tese, até seria possível a instauração de ofício, mas, da maneira como está correndo, ele entende que deva aguardar o julgamento da ADPF. Então, como eu não li, não sei se você chegou a ler essa manifestação dele na ADPF 572, mas parece que ele está admitindo, em tese, a instauração de ofício, mas eu quero ler. Então, fica aí a informação para a gente acompanhar depois. Mas, de toda forma, ele, ao final, eu tenho aqui a peça, como medida cautelar incidental, ele requer a suspensão da tramitação do inquérito 471 até o exame de mérito da ADPF pelo Pleno do Supremo, quando se definirão os contornos do inquérito atípico instaurado no âmbito da Suprema Corte, que não pode ser compreendido com auspícios inquisitoriais. Então, é interessante. Mas, de toda forma, imaginando, então, que então os nossos amigos que estão acompanhando, a gente tem que também acompanhar a ADPF 572, que, na minha visão, deveria, com a máxima urgência, ser pautada essa questão para o plenário da Corte. Mas, imaginando que se supere isso tudo, estaremos diante de uma ação penal a ser proposta pelo próprio Supremo? Isso é bastante complicado, na minha visão. Então, é o que eu havia comentado, né, Pedro? Assim, sinceramente, a gente fica perguntando, como professor de processo penal, onde vai parar esse inquérito 4.781. Porque a última coisa que está faltando seria somente a instauração do que a gente explica em sala de aula, um processo penal de ofício, uma ação penal de ofício. Ou seja, a própria autoridade judiciária, através de uma portaria, instaura um processo penal. Se você olhar o Código de Processo Penal, artigo 26, ele prevê que nas contravenções o processo penal terá início com um auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pelo juiz ou pela autoridade policial. Aí, mais uma vez, a gente volta na análise. Eu leio o Código à luz da Constituição ou eu leio a Constituição à luz do Código? Exatamente. Aí você, quer dizer, não precisa de ninguém melhor para responder, é uma pergunta muito simples. Quer dizer, é óbvio que, apesar do Código dizer isso, esse processo judicialiforme não foi recepcionado. E é uma verdadeira aberração, porque como é que o juiz que vai julgar o feito instaura um processo penal de ofício? Viola o sistema acusatório, viola a garantia da imparcialidade, tudo aquilo que a gente trabalhou no primeiro ponto que você citou. Então, eu, sinceramente, eu costumo brincar que eu sou pessimista por natureza, mas do jeito que a banda está tocando, eu, sinceramente, eu não sei onde vai parar isso aí. E eu não sei se amanhã vão instaurar um processo penal de ofício. O Ministério Público Federal, se você olhar naquela própria manifestação da então Procuradora-Geral Raquel Dodge, ela pediu o arquivamento e ela mesma já teria se manifestado no sentido da imprestabilidade de todos os elementos informativos e probatórios colhidos nesse inquérito, exatamente por todos esses vícios que a gente já pautou aqui. E aí percebo o grande problema disso, Pedro, é que a gente tem condutas, como eu comentei no começo da exposição, gravíssimas. A gente tem ameaças a ministro do Supremo, questões envolvendo aí pessoas dizendo que iam lá, iam matar determinadas pessoas, crimes contra a honra e assim por diante. E por conta de todos esses vícios, a gente corre o risco de que todos esses elementos amanhã sejam invalidados, sejam descartados, seja por se tratar de prova ilícita, provas determinadas por autoridade incompetente e assim por diante. Então, resta esperar os próximos capítulos aí desse seriado para a gente ver o que acontece. Salvo engano, de acordo com as informações da mídia, parece que o ministro Fachin pautou essa ADPF 572 para a semana que vem. Sensacional. Então, quer dizer, aguardar isso aí, e aí acho que a gente até já antecipou muita coisa, alguns dizendo que o Supremo vai manter o inquérito 4.781, eu sinceramente acho que ainda dá tempo de salvar
alguma coisa. Então, seria muito prudente e coerente, à luz da Constituição, por tudo que foi exposto, que, no mínimo, houvesse o desmembramento disso aí, mantivesse a competência para quem é dotado de foro, agora para quem não é, vamos para a primeira instância, porque não há nenhuma lógica nisso aí continuar tramitando no Supremo Tribunal Federal, ao arrepio do Ministério Público Federal, medidas cautelares sendo decretadas de ofício pela autoridade judiciária, contrariando toda a sistemática introduzida agora pelo pacote anticrime. Eu concordo e eu acho que você desmembrar, na verdade, você reconhecer a atribuição de competência do juiz de primeira instância não desprestigiar o Supremo Tribunal Federal ou dizer que deve ficar no Supremo, desprestigiando o juiz de primeira instância. Eu acho que a justiça tem competência, não é porque uma autoridade ela de um tamanho tal que não se pode achar que o juiz de primeira instância não vai julgar com imparcialidade também, até porque existirão recursos aí, e eu sou, na minha visão, totalmente contra a ideia de prerrogativa de foro. Para mim, não deveria existir a prerrogativa de foro, que, na minha visão, surge como uma noção de que sempre se usou uma expressão foro privilegiado, de privilégio. Eu não gosto disso, não gosto, e até porque, na minha visão de constitucionalista, não é papel de uma Suprema Corte exercer jurisdição como se fosse um juiz de primeira instância. Não tem sentido isso para a Suprema Corte. Veja o que aconteceu na pauta do Supremo com o mensalão. 6 meses só cuidando desta questão. Então, eu espero realmente, pautada esta DPF, que a Corte se manifeste. Vamos ver qual será esta orientação. Tenho visto na mídia também alguns ministros já se manifestando, já dando opinião, já tenho escutado o ministro dizendo que não faz sentido continuar na Suprema Corte esse inquérito. Renato. Só para pontuar aí, Pedro, e para ficar bem claro, a minha posição é que esse inquérito deveria ser encaminhado para tramitar na primeira instância, mas sem que isso tivesse o condão de validar todos esses vícios até o presente momento. Porque, obviamente, tudo que a gente comentou aqui não se perdeu. Então, desde o momento da instauração até essa remessa, aí não tem como se aproveitar muita coisa, não. Então, eu acho que o que dá para salvar é dali para frente. Quando feito, fosse para a Polícia Federal, fosse para o Ministério Público Federal, para que aí sim as investigações tivessem início. Agora, tudo que foi feito até aqui, pelos vários pontos que foram trabalhados, me parece que não há como se aproveitar muita coisa que foi produzida, seja por violação ao sistema acusatório, garantia da imparcialidade, juiz natural, inadmissibilidade das provas ilícitas e assim por diante. Concordo, prova ilícita, concordo com isso. Renato, nós estamos então a 1h26 aqui. Eu não sei o que aconteceu com a live, que eu só queria agradecer muito a sua presença, a sua participação. Me lembro como se fosse hoje, a gente voltando de um congresso lá de Salvador, na Bahia, o Chiquinho, o grande Chiquinho, e aí a gente sentou junto, um do lado do outro, por um acaso, né? A gente sentou numa cadeira um do lado do outro. Isso foi, a gente bateu um papo, trocando muitas ideias, e eu já tinha uma admiração muito grande por você e confirmei tudo aquilo naquele momento, né, naquela volta da Bahia para São Paulo. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que foi extraordinário aí a sua contribuição e parabenizar todo o seu trabalho, tudo o que você tem feito aí para os alunos do Brasil, no G7 jurídico, com as suas obras, com tudo sendo sempre lembrado na Suprema Corte. Quem sabe, no julgamento da semana que vem, vão estar lembrando as suas obras mais uma vez, parabenizando, então, o seu trabalho, Renato. Ô Pedro, mais uma vez só tenho a agradecer. Você sabe que essa admiração é mútua, né? Você lembrou bem dessa viagem aí. Eu vou te lembrar, talvez você nem se recorde disso, a minha esposa, né? Minha esposa é juíza, e a Vanessa, e a gente deve parte disso à sua atuação como advogado. Você não vai lembrar do 183 da magistratura em São Paulo, não fosse o brilhante advogado. O concurso foi suspenso num primeiro momento,
e depois você conseguiu dar posse para os que tinham sido aprovados. Eu não Então, sabia, eu não sabia que ela estava nesse grupo. Que loucura. Já paguei até honorários para você, para você ver como é que são as coisas. Que loucura. Então, quer dizer, só tenho que agradecer aí pelo seu trabalho, pela honra, pelo prazer que é estar aqui com você, parabenizar pelo trabalho. Se você me permite aproveitar a oportunidade, Pedro, rapidamente, claro. Só duas observações finais aqui. Primeiro, pessoal, para os colegas aí seguidores do Pedro, eu estou fazendo, Pedro, toda quarta-feira uma live semanal sobre o pacote anticrime. Como eu comentei, eu acho que a gente como professor tem o dever de ajudar todos que estão passando por dificuldades nesse momento, e eu faço, já estou na quinta ou sexta, toda quarta-feira, 19 horas. Então já estão todos convidados. Para quem não assistiu as anteriores, estão lá no meu canal do YouTube, Prof. Renato Brasileiro. Tá? Então, quarta-feira que vem tem. Muito bom, muito legal. E certamente divulgar o seu livro aí, o comentário. Você tem tanto comentou o pacote no código, no seu curso de processo penal, como tem um livro específico do pacote, não tem, Renato? Os livros estão até aqui comigo, aqui, Pedro. Então vamos mostrar para a turma. Aliás, momento jabá, peço até desculpas aí, pessoal. Amanhã tem promoção da Juspódio, então, pelo amor de Deus, não me vá comprar agora, tá? Porque amanhã tem promoção, acho que é o aniversário da Juspódio. Tem o manual 2020, atualizado à luz do pacote anticrime. Tem o livro do pacote anticrime. Esse aqui, todo comentado, Pedro. Esse aqui quase causou um divórcio, né? Porque foram 6 meses, você sabe o que é isso, né? Eu vi, eu estava acompanhando você nas redes sociais. Eu sei, eu passo por isso também, meu amigo, uma loucura. O catálogo telefônico, como os colegas estão chamando, que é o livro de legislação especial, né? São 21 leis comentadas. Esse aqui hoje dá um trabalho danado. A gente tem o CPP comentado, que eu recomendo mais para os colegas com atuação profissional. E a gente tem também, Pedro, o livro da lei de abuso de autoridade. Tá? Que legal. Que também já está legal aí. Lembrando, só para o aluno não fazer bobagem, esse livro de abuso de autoridade está dentro do livro de legislação especial. Então, só o colega que optar pela legislação não me vai comprar o abuso de autoridade, senão você vai ter material em duplicidade. Mas é isso. E, Pedro, mais uma vez agradecer. Como que é? Amanhã tem promoção da Juspódio, é isso? Amanhã sexta-feira. Daqui a pouco, né? Mas é amanhã de manhã. Acho que 7, 8 horas da manhã. 20 anos da Juspódio, não é isso? É aniversário? 17 anos. Que legal. Eu vou aproveitar também para lembrar que na semana que vem, de 1 a 7 de junho, haverá uma promoção na Amazon do meu livro e de toda a coleção Esquematizado que eu coordeno. São 24 livros da coleção. Então, para aquele que se interessar também, de 1 a 7 de junho, a Amazon vai fazer uma mega promoção do meu livro e da coleção Esquematizado. Também aqueles que tiverem interesse, esperem. Semana que vem, dia 1 de junho, já vai ter essa promoção. Muito legal. Já vou anotar aqui para comprar os meus. Renato, vamos só abrir os comentários para o pessoal dar tchau. E eu acho que eu te mantenho aqui ainda. E eu vou tentar salvar, porque estamos a 1h30. Não sei o que está acontecendo. O Instagram, ele está mantendo a gente aqui 1h30. Então, eu vou liberar comentários para o pessoal ficar à vontade. A gente não vai ter tempo de comentar, porque senão vai ficar muito longo, mas a gente pode marcar uma outra live. Então, eu queria saber se os meus amigos gostaram, se foi tudo bem. O Rony Gomes já está falando, a Paula está batendo palmas, a Caroline disse que foi legal, a Raíssa foi sensacional, disse a colega, excelente live, o pessoal todo, o Renato Navegador está aqui, Sheila F. Moreira, o pessoal dando joinha, fique à vontade para colocar aí, o Miguel Lenza é meu pai, Miguel Lenza, meu pai é médico, tá 1h30 aí, pai, caramba, já vou te ligar aí, não vai dormir não, hein? Pô, que legal, muito bom, obrigado, o pessoal foi excelente, que coisa, Deb Viana, foi excelente, o The Wilson, Fabrício, a melhor live que tem outras, que legal, parabéns, professor, o IP é indispensável, parabéns, muito top, o pessoal todo presente aí, muito legal, muito joia,
E eu vou tentar fazer de tudo para salvar isso aqui, porque mudou um pouco, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a gente consegue salvar isso no IGTV agora, não é isso? Você tem feito live recente aí? Geralmente, quando faz a live, logo que você termina, dá para compartilhar no IGTV. Porque parece que mudou, né? Mudou. Encontro de Gigantes, excelente a aula. Foi realmente... Eu fiquei feliz, né? Eu sou como você, a gente gosta, e eu te acompanho nas lives, a gente gosta de trazer a profundidade, não fazer uma coisa muito... Isso está no seu livro também, né? De densidade, não entregar logo, fazer o melhor. Eu sei que a editora pressiona a gente, mas a gente fala, não, a gente só vai entregar quando tiver bom, né? E eu sei que você é assim também, né? E a gente não delega para ninguém o trabalho, não é isso? Aí você falou uma verdade, Pedro, com certeza. Não delegamos para ninguém, a gente faz na unha. Eu e você, eu sei que você Ô, é igual a mim. Pedro, eu brinco com os alunos que até os slides de PowerPoint que eu uso no G7 jurídico, quem prepara sou eu. Não delego, eu tenho esse defeito. Não sei se é defeito ou virtude. Eu também digo que é um defeito meu. A Saraiva, quantas vezes, Pedro, eu vou colocar uma equipe para fazer o seu livro. Não, não. Eu estou há 20 anos nessa luta aí, não existe isso não. Eu faço na unha. E aí, às vezes, não sai no momento adequado, mas paciência. Beleza? Beleza, meu amigo. Show de bola. Socorro maravilha de live. Galera, muito obrigado. A gente continua com 1.800 pessoas ao vivo. Renato, o melhor professor do Brasil. Eu concordo. Sensacional, meu amigo. Sou muito fã de você. E aí, eu vou encerrar e vou tentar fazer de tudo para salvar isso aqui. Renato, muito obrigado. A gente se vê. Obrigadão, Pedro. Foi um prazer. Valeu. Vou tentar aqui. Vamos ver aqui.